E aí pessoal, Barbas Trader falando. Hoje eu vou fazer uma análise aqui do gráfico do índice futuro, mostrando algumas regiões importantes, alguns pontos onde possivelmente poderia ter feito uma operação. A gente está aqui no gráfico de 15 minutos. O dia anterior ele foi um dia de lateralização, né? Então era possível que hoje também fosse um dia de lateralização, a não ser que os extremos do preço fossem rompidos com muita força. A lateralização do dia anterior está aqui, ó. Aqui nessa região aqui é a máxima e a mínima aqui embaixo. Então o preço estava andando nesse range aí ontem. E a gente podia traçar também no 15 minutos uma linha de canal aqui, ó, nos últimos dois topos. Para poder se balizar. A linha de baixo você poderia traçar como se fosse uma cunha. Poderia traçar como se fosse um triângulo também. Nessa mínima aqui de trás. Ó. Aí fica a seu critério, mas a região mais importante era essa aqui de cima, porque tinha uma... Essa linha ficava dentro da lateralização, né? Então era uma região onde o preço poderia segurar, já que o preço ele não veio caindo como uma lateralização horizontal, né? A gente consegue perceber que ele foi fazendo alguns topos mais baixos, uns fundos mais baixos também. Aqui, ó, terceiro topo mais baixo, segundo fundo mais baixo, aqui também um pouquinho mais baixo. Então agora partindo para os 5 minutos, o dia ele começou. Deixa eu puxar o gráfico aqui. O dia começou aqui, né? Nessa região aqui, na parte de baixo da lateralização. Aqui, ao meu ver, não dava para fazer operação nenhuma, porque a gente não tinha uma barra boa de sinal, apesar do contexto ser favorável, né? A uma compra aqui nessa região da abertura, o stop ia ficar um pouquinho longo. Aqui já era perto do meio da consolidação, então era complicado, não valia muito o risco de fazer uma operação aqui. À medida que foi andando, a gente foi vendo o enfraquecimento aí das velas de compra. E depois dessa primeira perna que nós tivemos aqui desde a abertura, ó, da mínima aqui, dia de hoje, até a máxima, a gente percebeu que o preço começou a corrigir meio lateralizado, né? E depois deu essa vela aqui, ó. Essa vela aqui muito grande. Só o tamanho dessa vela aqui já foi praticamente um movimento projetado desde o começo do dia até a máxima até então, antes dessa vela aparecer, né? Se a gente medir aqui da mínima até a máxima anterior, a máxima até então, que foi rompida, dá ali uns 1.500 pontos. Só a vela teve quase 1.300 ali, né? Então, sabendo que era uma consolidação de anterior, não valia tanto a pena pelo contexto, apesar do dia ter começado praticamente só comprador, uma correção até que rasa na venda, né? Apesar disso, o contexto em relação aos dias anteriores dificultava um pouco a realização de uma compra aqui no fechamento da barra 15, né? Tinha a possibilidade, sim, de romper essa linha de canal e ir embora. Mas o stop ia ficar um pouco grande, né? Que o stop técnico ia ser abaixo dessa barra, ia ser 1.200, 1.300 pontos de stop. E a probabilidade desse trade andar bastante, o alvo não corresponderia, não ia corresponder, né? O risco retorno
e a probabilidade não estava batendo tanto por conta do contexto de consolidação. Vendo isso aí, depois dessa vela a gente viu que o preço começou a enfraquecer, né? Entrar um pouco mais de vendedor. Fechou uma vela aqui um pouco mais neutra, com pavio de dois lados, depois outra. E na quarta vela, aqui na vela 19, ó. Aqui a vela 19, essa aqui, ela foi uma ótima vela de sinal para você operar essa consolidação. Aqui, essa região era o limite para você poder entrar vendido aqui, porque essa barra de sinal não deixou o preço tão alto numa consolidação, né? A melhor região para entrar nessa consolidação seria um pouquinho mais para cima aqui, mas aqui valia a pena porque passava a linha de canal, era o terço superior da consolidação e teve uma ótima barra de sinal, um pavio muito grande em cima e o corpo quase todo cheio de venda. Como o stop aqui ele ficaria pequeno, né? Aproximadamente aí 420 pontos, fazia sentido fazer essa operação aqui. Aí essa operação aqui tinha um alvo aqui embaixo, ó, nessa região aqui, onde o preço começou a corrigir. Poderia ser aqui no maior volume do dia, aqui perto de 74.100. Poderia ser na abertura dessa vela grande aqui de rompimento, ó, essa vela de compra, na abertura dela, aqui no 73.845. Qualquer coisa abaixo dessa abertura aqui já ficaria um pouco mais complicado como alvo. Aí o preço caiu, né? Não fez nova mínima. E depois dessas velas fortes aqui de queda, ó, uma, duas, três, essa aqui não tão forte, né? Quatro, depois de quatro velas sucessivas de queda, a gente vê que o preço começou a entrar comprador e ficar um pouco mais neutro, né? Como era um dia de lateralização, aqui era outra região que era complicado de tentar fazer alguma operação, tanto na compra como na venda, porque estava exatamente na região central da consolidação que a gente está tomando como base, que é a do dia anterior, né? Então a gente esperava o preço andar um pouco mais. Aqui poderia ter sido uma região. Não, aqui não dá. Aqui a gente entra na mesma situação da entrada aqui embaixo, ó. Aqui é praticamente o centro da consolidação. A consolidação tem de topo a fundo aí 3.500 pontos mais ou menos. Aqui nessa região a 1.800. Essa entrada aqui na venda foi realmente o limite, né? O mínimo onde o preço poderia estar para que fosse uma entrada satisfatória dentro dessa consolidação aqui. Então aqui era muito difícil de entrar. Mas a partir do preço com esse formato aqui, a gente já pode traçar também outra linha de canal, essa aqui para o dia, né? Não em relação à consolidação anterior, mas o que está ocorrendo no dia. Você pode traçar assim, ó, cortando um pouquinho aquele pavio da barra 24 ali, ou pode traçar bem no pavio da barra 24. Eu prefiro traçar assim, porque seria uma região que poderia segurar o preço, né? E aqui, ó, teve outra entrada de compra, só que essa entrada aqui ela foi um tanto arriscada porque é a região do meio da lateralização. Então, teoricamente, aqui a gente vai ter uma pressão comprador e vendedor equivalente, né, de 50 a 50, que é uma região central da lateralização, mas também teve um teste aqui
nessa linha aqui de tendência, né? Linha de canal, na verdade, né? Uma linha de canal. Ou seja, a gente tinha aqui uma tese compradora de que essa linha aqui, esse suporte, ele poderia segurar e projetar o preço para cima, mais alto na consolidação. E tinha a tese vendedora de que, como era meio de consolidação, o preço poderia cair até a mínima para depois retornar. Então essa aqui era uma entrada um pouco mais arriscada, um pouco mais arrojada, né? Nessa vela aqui, ó, de sinal, a vela de sinal não foi tão boa porque ainda teve um certo pavio na parte de cima, mas acabou dando certo aqui. Outra entrada que seria um pouco melhor nesse contexto aqui é ver que durante o dia começou a se formar um triângulo, né? Esse triângulo aqui, ó. E que nesse impulso aqui, nessa linha de base do triângulo, a gente teve velas cheias, velas fortes na compra, velas de rompimento. Foi deixado um gap aqui, ó, entre a máxima aqui da barra 51 e a mínima da 53 aqui. Foi deixado um gap aqui, velas fortes. E aí, após esse rompimento, se você, na sua análise, adotou que foi um rompimento de verdade, né? Você poderia comprar aqui no pullback dessa linha, na, no, na linha superior do triângulo, após o rompimento, com um stop aqui embaixo, ó, de 660 pontos, abaixo desse fundo aqui. Era bom que esse alvo fosse pelo menos de 660 pontos também, né? Que seu risco de retorno fosse pelo menos 1 para 1. Se ele fosse aqui, teria dado certo no caso. Mas tomar bastante cuidado porque ainda é um cenário de consolidação. O mercado está rolando aqui ainda. Segurou aqui, ó, na região do máximo do dia. E agora está chegando aí para testar aí de novo, ó. Tá rompendo, na verdade, essa linha de canal aqui. Então é isso que eu tinha para deixar aí para vocês. Qualquer dúvida aí que vocês tiverem, qualquer sugestão, vocês podem mandar aí nos comentários que a gente vai fazer o possível aqui para poder atender. Valeu!